Olá pessoal do Humanas em Foco, nossa parceria sempre firme e forte. É com muita alegria que nosso próximo encontro vai tratar e vai fechar, não é, aquele conteúdo da Reforma Protestante. Muito bem, pessoal, olha só, nós já debatemos a respeito, não é, do luteranismo. Nunca poderemos esquecer que Lutero vai, não é, se firmar ali no norte, principalmente no norte da Alemanha, e com o apoio da nobreza, hein, pessoal? Nobreza alemã apoiando o luteranismo, ok? De olho, obviamente, nas terras que pertenciam à Igreja Católica. Muito bem, agora a gente pode discutir acerca do calvinismo, tá? João Calvino, francês que vai então fugir da França para a Suíça e vai se estabelecer lá em Genebra, tá, pessoal? Lá em Genebra também, Calvino implementa um governo, não é, religioso protestante que se trata exatamente do consistório, tá, pessoal? Inclusive chegando a mandar gente para a fogueira, né? Não vamos pensar que essa questão aí da Inquisição, da fogueira, se trata somente da Igreja Católica, não. Repare aí que temos esse evento, né, relacionado ao calvinismo. Mas o mais importante mesmo sobre Calvino, pessoal, se trata da nova ética do trabalho. Veja só, o que é que acontece? O trabalho, ele sempre esteve associado à punição, ao sofrimento. Inclusive essa palavra trabalho do português, ela vem do latim tripalium, que significava exatamente aquele chicote que se usava na Roma Antiga para castigar os escravos. Aquele chicote que tem 3 bolinhas de ferro na ponta, né? Que aí então eram fustigados os escravos com esse instrumento. Olha só a origem da palavra trabalho, né? No próprio latim mesmo, eles falavam punii, que vem exatamente significar também punir, não é? E também penúria, que quer dizer pobreza. Já pensou? Punir e punei, não é? São as palavras lá do latim que significavam respectivamente trabalho e penúria, pobreza. Quer dizer, a ideia de trabalho sempre esteve associada a isso, a castigo. Não é? Inclusive, por exemplo, também na própria tradição judaico-cristã, qual teria sido o castigo de Adão depois que ele comeu, não é, o fruto proibido da árvore da vida e tralalá? Qual teria sido? Exatamente, ganhar o pão com o suor do seu rosto. Enfim, o trabalho na história, não é, ocidental principalmente, sempre esteve associado a essa coisa do castigo e da punição. Mas o que é que vai acontecer? Calvino então aparece com um novo discurso, aonde ele vai dizer que, na verdade, se você trabalha e prospera, então você é um dos eleitos de Deus. Não nos esqueçamos desse conceito, não é? Os eleitos de Deus, porque daí você compreende que na concepção do calvinismo, a salvação não depende do homem. A salvação quem dá é Deus. Aquela coisa, aquela teoria, não é? Da predestinação absoluta. Olha só, ok? Então, a salvação não depende do homem, não tem nada a ver com aquela outra conversa do livre-arbítrio, né? Que vai ser afirmada pela Igreja Católica, né? De que a fé e as boas obras trazem a salvação, quer dizer, como uma atitude própria do homem em busca da salvação, seria o pensamento católico. E também o pensamento luterano, né? Lutero vai dizer que não, que basta a fé para se salvar, não é? Também atribuindo a um comportamento humano, não é? Da busca pela sua salvação. Para o calvinismo não é bem assim, não é? Na concepção calvinista, por Deus ser onisciente, onipotente, onipresente, então antes de criar o mundo, ele já sabia que ele ia criar você.
Assim sendo, ele, o Deus Todo-Poderoso, criou você já predestinado para a salvação ou para a danação, né? Para a condenação do fogo eterno. Entendeu como é que é? Dentro dessa perspectiva, como é que eu vou saber se eu sou um dos eleitos de Deus para a salvação? Aí é onde entra Calvino com sua nova ética do trabalho, dizendo que a preguiça é mãe da pobreza. Ou seja, você é pobre porque você é preguiçoso, você não bota para desenvolver, você não bota para frente o seu negócio porque você é preguiçoso. Então você é pobre porque você é preguiçoso e a preguiça está contra Deus. Por outro lado, se você desempenha bem os seus papéis, a sua função, e assim você consegue prosperidade, significa dizer que você é um dos eleitos de Deus, minha gente. Olha só, então na concepção calvinista, 500 anos atrás, mais ou menos, não é? Quem era que estava em franco processo de ascensão? Exatamente a burguesia. Por isso que, minha gente, não se esqueça, Calvino é tomado como o teólogo do capitalismo. Nunca se esqueça, ser de Calvino é ser de capitalismo, ok? O que é que acontece então? O calvinismo vai ser abraçado pela burguesia europeia que naquele momento via em franco processo de enriquecimento. A prosperidade é um sinal de salvação, olha só, tá certo? O que é que acontece? A Igreja Católica, pelo seu lado, ela condenava, não é? Ela perseguia, ela desmerecia, ela desacreditava o burguês, o comerciante, o capitalista, não é? A Igreja vai afirmar que é muito difícil se salvar quando se é um comerciante, olha só, né? Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, né? Era assim que a Igreja Católica tratava os burgueses e que, portanto, então, esta burguesia vai embarcar na ideia do Calvino. Então, o calvinismo acabará sendo sinônimo de burguesia e vice-versa, tá certo? Onde que isso vai ser mais evidente? Você pegue, por exemplo, no caso da Inglaterra, os calvinistas ingleses vão ser chamados de puritanos. Cuidado, hein, pessoal? São exatamente esses puritanos ingleses que, por exemplo, irão lá para a América do Norte e irão promover, não é, a colonização, o povoamento da América do Norte. Tá, pessoal? Já, por exemplo, na Escócia, eles vão ser chamados de presbiterianos. Olha aí a origem da igreja presbiteriana, ela é de fundo calvinista, tá, pessoal? E também na França, eles vão ser chamados de huguenotes, tá certo? Os irmãos, não é, juramentados, ok? Então assim, o calvinismo acabará se propagando até mais, até além do que o próprio luteranismo, tá, pessoal? E não nos esqueçamos também, o calvinismo ele é até mais radical na sua ruptura com o Vaticano, com a Igreja Católica, com o papado, ele é até mais radical nessa ruptura do que mesmo o luteranismo. Ok, minha gente? Pois bem. E aí, então, agora a gente pode analisar o outro fenômeno, o outro aspecto da Reforma Protestante, que vai se tratar exatamente de Henrique VIII. Olha ele aí, não é? Henrique VIII da Inglaterra, que naquela história, né, da questão do trono, ok? O que é que acontece? Acontece que a rainha Catarina de Aragão, olha só, não é? Esposa do Henrique VIII, ela é espanhola, minha gente. Ela é filha de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, os reis católicos, olha só. Imagine você, né? Os espanhóis e os portugueses, a Península Ibérica, né? O pessoal até brinca dizendo que eles, da Península Ibérica, Portugal e Espanha, eles querem ser mais católicos do que o próprio Papa. Então você imagina quando Henrique VIII pretende se divorciar de Catarina de Aragão, não é? Um verdadeiro escândalo. E aí, por que é que ele pretendia se divorciar? Porque sua única filha com Catarina de Aragão, ela já estava comprometida desde a infância, desde 5 anos de idade, comprometida com um seu primo espanhol. Olha só. Assim sendo, Henrique VIII imagina o quê? Que quando ele morresse, sua única filha, casada com seu primo espanhol, quem é que ia ter muita influência, ampla influência sobre os negócios da política inglesa?
Exatamente, a coroa espanhola. Então, em nome de poder, em nome de uma soberania inglesa, Henrique VIII exige o divórcio para que buscasse, assim, ter um filho masculino que herdasse o trono. Portanto, pessoal, a reforma anglicana na Inglaterra, ela passa pelas questões do absolutismo monárquico. O fortalecimento do poder do rei, ou seja, é um processo de cima para baixo que vai se processar na Inglaterra. Muito bem, Henrique, não conseguindo, obviamente, a regulamentação do seu divórcio, ele então rompe com o Vaticano no ato de supremacia de 1534, se proclamando o chefe da igreja na Inglaterra, e não mais o papado, não mais o Vaticano. Assim sendo, o que é que ele promove, então? Ele confisca as terras da Igreja Católica lá na Inglaterra, uma parte dessas propriedades ele fica para si, assim a família real na Inglaterra passa a ser a maior proprietária de terras do reino. Outra parte dessas terras, o que é que ele faz? Ele doou para a nobreza tradicional, aquela nobreza medieval que, enfim, até lutou nas cruzadas, não é? Aí, desta maneira, ele, o rei, consegue muito mais força política e muito mais autoridade e também consegue o apoio da nobreza da Inglaterra diante dessa sua manobra de romper com o Vaticano. Outra parcela dessas terras, o que foi que Henrique VIII fez? Ele colocou à venda. E aí, minha gente, quem é que tem dinheiro? Opa, não é a nobreza, hein? Nobreza não tem dinheiro assim para chegar com baús e baús de moeda de ouro e jogar no meio da praça, não. A nobreza, o que é que ela tem? Ela tem prestígio, ela tem influência, ela tem poder, ela tem patrimônio, propriedades e tal. Mas dinheiro vivo, quem é que tem, minha gente? Exatamente a burguesia. Acontece que naqueles tempos, só se poderia se tornar proprietário de terra quem tivesse o título de nobreza. Henrique VIII, então, diz, não tem problema, junto com a terra eu vou vender também títulos de nobreza. Pessoal, esta é a nova nobreza da Inglaterra, que a gente vai ter como nome gentry. Essa gentry, na verdade, eles são nobres? Não, né? Na verdade, eles são burgueses, capitalistas, que simplesmente compraram o título de nobreza. Ou seja, é uma burguesia que vai levar para o campo a sua visão capitalista. E aí, pessoal, essa gentry, eles vão promover os cercamentos dos campos. Cuidado com isso. Os enclosures. Isto é a chamada revolução capitalista no campo, lá na Inglaterra. Minha gente, esse cercamento dos campos era para promover o quê? Para promover a criação de ovelhas, olha só. E aí, para você criar ovelhas, você também não precisa de muita mão de obra, não. Assim sendo, esses cercamentos dos campos vão fornecer lã e também vão expulsar mão de obra dos campos para as cidades. Pessoal, sabe o que é isso? O cercamento dos campos é um fator fundamental para explicar, para que você entenda o motivo por que a Inglaterra vai ser a pioneira da Revolução Industrial. Olha só, minha gente, importantíssimo, não é? Tá certo? Eric Hobsbawm diz isso com todas as letras. Se não fosse essa revolução capitalista nos campos, promovida pelos cercamentos, muito provavelmente a Revolução Industrial não seria viabilizada, não é? Da maneira que foi, tão intensamente. Tá, minha gente? Por quê? Porque ao expulsar mão de obra do campo para a cidade, os cercamentos acabarão promovendo os chamados exércitos de reserva. Não é? Lá no tempo da Revolução Industrial, muita gente disponível, não é? Como mão de obra para as fábricas, o que vai permitir que os capitalistas pudessem explorar ao máximo esta mão de obra, aviltando, quer dizer, rebaixando a condições subhumanas o pagamento dessa mão de obra, dado o número de pessoas à disposição desses, não é, capitalistas, entendeu? Então, assim, o que era que acontecia?
o investimento, né, os gastos na implementação das fábricas poderiam ter um retorno por conta exatamente desses baixíssimos salários que poderão ser pagos, por quê? Por conta da abundância, não é, de mão de obra nas cidades, que vinha dessa origem aí dos cercamentos dos campos. Eu espero que tenha ficado clara essa relação aí entre os cercamentos e a futura Revolução Industrial que virá no século XVIII na Inglaterra. Ok, minha gente? E para a gente encerrar esse debate sobre a Revolução religiosa, né, sobre a Reforma Protestante, é claro que a gente precisa comentar um bocadinho sobre a reação da Igreja Católica, não é, diante de toda essa mudança, de todas essas discussões. E aí a gente tem então o quê? A Contra-Reforma Católica, a reação da Igreja Católica diante, não é, desse movimento, não é, dos chamados protestantes. Olha só, o que é que acontece? Uma das primeiras expressões dessa reação católica vai se tratar exatamente de quê? Vai se tratar da Companhia de Jesus, os chamados jesuítas, não é? Tá aí, ó, o padre Inácio de Loyola, espanhol, que vai fundar a Companhia de Jesus, os soldados de Cristo. Nós sabemos muito bem que os jesuítas vão ter papel intenso, papel fundamental, por exemplo, no processo de catequização dos povos nativos das Américas, não é? Muito bem, nós teremos também o índice de livros proibidos, não é? O Index Librorum Prohibitorum, tá certo? Uma lista de livros que o Vaticano classificava como proibidos, não é? Para que ninguém os lesse, né? Para que ninguém tivesse acesso a esse conteúdo, tá certo? Claro que aí você vai ter, basicamente, todos os considerados clássicos, não é? Do pensamento e da literatura ocidental até hoje. Tá certo? Esse índice de livros proibidos, ele vigorou até a década de 70, tá bom? E outro elemento foi exatamente o Concílio de Trento. E aí algumas decisões interessantes vão ser tomadas, como por exemplo, o fim das indulgências. Olha só, pode-se considerar que teria sido uma vitória, né, dos protestantes. A Igreja Católica então aboliu a venda das indulgências a partir do Concílio de Trento. Outro elemento vai ser exatamente os seminários para a formação dos sacerdotes. Quer dizer, agora já não tem mais aquela coisa da simonia que significava o comércio de cargos eclesiásticos, né? Agora você vai ter toda uma preparação para a formação desses sacerdotes, tá ok? E por outro lado, o Concílio de Trento estabeleceu o quê? O protestantismo seria uma heresia. Então, os protestantes são todos considerados hereges a partir do Concílio de Trento, né? Aos olhos da Igreja Católica. E também o reavivamento, o fortalecimento do Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, né? Para que você fosse parar na fogueira não precisava muita coisa não, bastava que você tivesse uma Bíblia em casa. Já configurava a sua heresia protestante. Então, né, a partir desses elementos, a Igreja Católica vai procurar reafirmar a sua posição, né, e tentar combater aí o movimento protestante. Tá ok, minha gente? Outras decorrências disso serão exatamente o quê? Não é? O atrelamento do catolicismo com os reis, com as monarquias absolutistas que estavam se consagrando nesse momento na Europa. Quer dizer, o poder monárquico, o poder real, acabava se consolidando agora como uma possibilidade de abrigo, não é, da influência do catolicismo contra o avanço do protestantismo, tá certo? E aí você vai ver, por exemplo, a Igreja Católica definindo aquela posição de que os reis são reis porque Deus quer. Ir contra o rei é ir contra a vontade de Deus. Esse argumento da teoria do direito divino dos reis é exatamente uma estratégia também da Igreja Católica, no sentido de se atrelar às monarquias, para que estas monarquias viessem a impedir e a combater o avanço protestante. Aonde isso se deu mais fortemente? Exatamente, Portugal e Espanha, né? A Península Ibérica, os países mais católicos do que o próprio Papa. Tá certo? Muito bem, pessoal, essa é a nossa conclusão. Espero que você aí esteja mantendo o seu gás, né? Faltam aí pouquíssimos dias para o Enem.
Um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!